está seu coração? Será que o coração está em Jesus? Vamos lá. Espírito Santo, Senhor, entro na tua santa presença nesse momento, Senhor. E venho te pedir, Senhor, me usa com autoridade e ousadia para falar da tua palavra. Me dê sabedoria, pois eu não sei de nada, Senhor. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bom, e como foi dito, o tema é: onde está o seu coração? Será que o nosso coração está em Jesus essa noite? Será que a gente veio essa noite com o coração em Cristo? Porque muitas das vezes a gente pode estar dentro de uma igreja, mas o coração longe de Jesus. Você pode estar aqui louvando, pode estar pregando, pode estar glorificando, mas o seu coração está em Cristo? É isso a pergunta. E isso também é o que Satanás quer, que muitas pessoas estejam dentro da igreja, mas com o coração fora de Cristo. E o que nos leva junto para bem longe de Cristo? O pecado. O pecado é o que nos leva para longe do Senhor. Não é o Espírito Santo que se afasta de nós, é a gente que se afastamos dele. Quando erramos, quando falhamos, quando a gente erra, a gente peca, é a gente que se afasta do Espírito Santo. Não é ele quem se afasta de nós. Muitas das vezes você está aqui, mas não está com o coração em Cristo. E devemos ter cuidado com isso, porque muitas das vezes Satanás nos engana, Satanás coloca cegueira dentro de nós, achamos que estamos bem, achamos que estamos voltados na presença do Senhor, mas não. E é isso que devemos ter cuidado, porque Satanás ele usa de estratégia para enganar. Olha, você está bem, você está isso, você está aquilo. E aí devemos ter cuidado, devemos ter discernimento para olharmos e vermos que estamos precisando do Senhor, que estamos necessitados do Senhor. E realmente somos dependentes dele todos os dias. Não tem como a gente viver sem ele, porque todos os dias, para nos acordarmos, necessitamos dele, da misericórdia dele. E devemos reconhecer, está um pouquinho alto demais, não está esse som? E devemos reconhecer que necessitamos dele. Porque muitas das vezes o coração das pessoas está voltado mais em riquezas, em bens materiais, em coisas deste mundo. Você pode muitas das vezes ouvir um louvor, ouvir uma palavra, mas o seu coração está em Cristo? É isso a pergunta. Eu vou para a igreja, eu louvo, eu oro, eu leio a Bíblia, mas o seu coração está em Cristo, porque não é só a gente orar, não é só a gente ler a Bíblia, não é só a gente vir para a igreja, é a gente estar voltado com o coração para com o Espírito Santo, é a gente pôr ele em prioridade em nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida. O ideal é o Espírito Santo estar em primeiro lugar, acima de tudo em nossa vida. Porque para estarmos aqui nessa noite foi preciso ele nos trazer, foi ele que nos trouxe. Porque se fosse pela nossa carne, a gente não estaria aqui. A gente estaria em casa, deitado, descansando, pela nossa carne, mas pelo Espírito Santo, a gente está aqui. Foi ele que nos trouxe, foi ele que te trouxe essa noite. A gente é dependente dele, até no ar que a gente respira, nesse fôlego que estamos nessa noite respirando, porque a gente não sabe se vamos estar vivos amanhã, se vamos nos acordar essa manhã, ou se Jesus vai arrebatar a igreja hoje, porque ele pode voltar até a qualquer momento. E aí, você está com seu coração no Senhor? Você está voltado o coração para a presença dele? É isso. Muitas pessoas hoje estão procurando mais os bens materiais do que é o Senhor. A gente tem que focar mais no espiritual, mais no Senhor.
Porque ele está próximo de vir, a gente vê os sinais e muitas das vezes as pessoas ficam cego, fica doido para enricar, fica doido para conseguir isso, para conseguir aquilo, mas não coloca primeiramente o Senhor em primeiro lugar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, olha, portanto, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga agora a Deus. Amém. Canta na mar. É isso. Colocar Ele em primeiro lugar, primeiramente. E as demais coisas Ele vai nos trazer. O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou fazer? Coloque tudo na mão do Senhor. Entrega a Ele, tudo a Ele. É necessário você entregar e confiar, porque não basta você só entregar e não confiar, porque muitas das vezes você entrega e fica se debatendo, será que o Senhor vai resolver isso? Será que o Senhor vai resolver aquilo na minha vida? Lá em Salmos capítulo 37, versículo do 4 ao 5 vai falar, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Diga glória a Deus. E eu vou dar um exemplo. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 18, vai falar acerca de um jovem rico. Esse jovem rico, ele chega até o Senhor e está lá também os seus discípulos com ele. Ele chega até o Senhor Jesus e diz, bom mestre, o que bem farei eu para que eu possa herdar a vida eterna? Mas aí o Senhor Jesus olha para aquele jovem rico e diz, olha, se você quer entrar na vida, deve primeiramente pegar tudo que tu tens, vender e dar aos pobres. Daí você terá um tesouro no céu e depois vem e segue-me. E também o Senhor Jesus falou para ele guardar todos os mandamentos. E ele disse, Senhor, desde pequenininho eu guardo todos os mandamentos. Mas aí ele podia guardar todos os mandamentos, mas aí o coração dele estava voltado em Jesus? Não estava. Estava focado nos bens materiais, na riqueza que ele tinha. E quando o Senhor Jesus falou para ele pegar tudo que ele tinha, vender e dar aos pobres, e para depois seguir ele, ele voltou-se e aí deu as costas ao Senhor Jesus. Não estava nem aí para com o Senhor Jesus. Ele podia obedecer os mandamentos desde pequenininho, ele podia ter observado tudo, guardado, mas o coração dele estava no Senhor, não estava. É preciso o coração estar em Jesus, primeiramente no Senhor Jesus, e o coração dele não estava no Senhor. A partir do momento que ele deu as costas ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus olhou e disse, olha, qual dificilmente é difícil entrar um rico no reino dos céus, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Foi aí que Pedro olha para Jesus neste momento e diz, mestre, então o que a gente pode fazer para ser salvo? Quem poderá, pois, ser salvo, mestre, dessa forma? Foi aí que o Senhor Jesus olhou para ele e disse, olha, em verdade vos digo que tudo aquilo que vocês tiver deixado por amor de mim é digno de mim. Diga glória a Deus. E canta na mar. E foi isso que aconteceu. Ele podia estar com o coração, ele podia ter guardado os mandamentos desde pequenininho, mas aí o coração dele estava em Cristo, não estava. Esse rico, ele se preocupava mais com os bens materiais, porque se ele tivesse com vontade de servir a Cristo, ele tinha largado tudo, ele tinha vendido tudo para seguir a Jesus, mas não, ele voltou e deu as costas ao Senhor. E quantas pessoas hoje não têm dado as costas ao Senhor pelas coisas deste mundo? E é isso que o diabo quer que você fique dentro da igreja se enganando, sendo enganado, só ouvindo louvor, ouvindo pregação, mas com o coração longe de Jesus. E é isso que tem que ter cuidado, temos que ter o discernimento para não sermos enganados pelas coisas deste mundo. Porque o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Diga glória a Deus. Aleluia, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor nessa noite, e eu agradeço a minha rica oportunidade.